Hoje não há intro. Não sei que intro queres fazer Ei, sobre eu queria o Erasmus. intro, meu. A sério. Fogo. Eu só vim por causa do intro e vocês estão aqui. Foda-se. Queres dar ideias do intro? Não sei, pá. Mete uma música da República Checa. Uma merda assim. Espera aí. Essa piada está fixe. Mas a República Checa nunca foi soviético. Pois não sei. Pá, mas também conta. Tcharam! Bem, vamos começar? Cenas moderadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cenas Moderadas. Eu sou o Manu. Eu sou o Tiago. E eu sou o João. E eu sou o Rui. Quem é que é o Como Rui? podem ter visto já pelo Que é isto? título. O que é isto? Foi no último episódio, João. Pois foi. Ah, Como podem ter visto já pelo título, hoje trazemos um convidado. Um convidado muito especial para nos falar de um assunto sobre o qual nenhum de nós tem qualquer experiência. Então, resolvemos chamá-lo para relatar Que a sua é experiência em primeira mão. pichelaria. Não percebo Exatamente. nada de pichelaria. E serralharia. Não percebo Yeah. nada. Portanto, temos um especialista em bricolagem hoje. Então, para quem não sabe o que é Erasmus, que é o que vamos falar hoje, em suma, assim muito resumido, é um programa de mobilidade para estudantes universitários. E então, Rui, queres-te apresentar antes de começarmos? sim, tudo bem. Antes de mais, quero agradecer à Cristina e ao Gosha por. Liguei tantas vezes e finalmente atenderam uma chamada. Queria perguntar quando é que posso receber o carro. Eu ia dizer que o professor Marcelo vai entrar em contato contigo. Ok. Ok? Ok. Pronto. Ele ligará. Sim. Ok. Sou o Rui, não sou da área de saúde como os restantes aqui do podcast, mas vimos do IPB também. Foi assim que nos conhecemos. Eu no segundo ou terceiro ano do curso decidi ir de Erasmus para a República Checa. Sim, e foi assim que começou. Foi um pouco decisão com os meus restantes colegas e decidimos ir à aventura. E na altura só tinhas República Checa como opção? Não, tinha a Polónia também. Pronto, sendo sincero, muitos dos meus colegas queriam ir de Erasmus pelo clássico para ter boas notas, não é? Ou para fazer cadeiras. Claro. Mas eu queria ir mais para um sítio mais atrativo e pensei na Sim, República o sítio Checa. mais lúdico onde podes oferecer coroas checas para obteres Sim. E, boas notas. Pois, mas na República Checa não era bem assim, não era tanto pelas notas. Por acaso até foi mais difícil do que no IPB. Mas opá, foi a cena de ir viajar e ir pela Europa. Pronto, no centro da Europa podes ir de comboio para qualquer lado, os preços de avião são super baratos. Foi mais por causa disso. E a decisão foi baseada nas viagens, nos A potenciais tua viagens. motivação mais para ir de Erasmus foi mais essa nova experiência, digamos assim. Sim. E também viver Alargar os sozinho, viver Sair sozinho. da zona de conforto. É. Quantos Porque- meses estiveste lá? Mas eu acho que isso é importante. Eu acho que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, tem que ter uma experiência assim semelhante de sair da zona de conforto. É um bocado, tu no fim desenvolves um bocado, digamos, uma soft skill. Sim, Que é aprendes a adaptar-te num sítio completamente diferente. Sim. E isso ajuda-te muito, não é? E o melhor para fazer isso é mesmo na tua juventude. É sair e aprender esses skills. Yeah. Porque tu chegas a uma altura... Velho não vale a pena. Pois, mas por exemplo, tu chegas a uma altura da tua vida que queres começar a ter uma certa estabilidade, queres, por exemplo, queres ter um trabalho estável, queres criar família e tu, quando chegas a esse ponto é muito difícil teres essa experiência.
porque tens outras prioridades quando chegas a esse ponto, sabes? Por isso é que Yeah. quando se é jovem é a melhor altura para fazer. Juntar o útil ao agradável. Claro, Embora a Quantos meses é ideia, que foram, Rui? foi um ano. Um ano. Bela, Foram foi dois bonito. semestres. Embora a ideia inicial do Erasmus nunca é, sei lá, crescer como pessoa, uma pessoa acaba sempre a fazer isso, né? Mas a ideia é sempre de Erasmus é mesmo, pronto, somos jovens, não é? É ir à aventura e conhecer novos locais, nova gente. É mais por causa disso. E eu como sempre vivi com os meus pais, quer dizer, até aquela altura, pá, foi aquela cena do ok, vamos fazer isto, vamos tentar mudar um pouco a vida, é mais um bocado isso. Também Bragança, que é uma cidade pequena, e ok, tudo bem, nós sabemos que em termos universitários é uma cidade muito fixe, mas durante o verão, que eu vivo lá, não é? Pronto, começa Sim, a aquilo ser fica um muito bocado. calminho. olha, Rui, e gostava de fazer uma pergunta. Como é que tu foste recebido quando chegaste à República Checa? Porque sabes que a mentalidade aqui na Europa Central, Uhum. é assim, eu vivo na Alemanha e vou muitas vezes à República Checa também é um país que conheço minimamente, não é? E como é que tu foste recebido quando chegaste lá? Por exemplo, de certeza que não foste recebido, talvez como foste em Bragança, ou pelo menos aquele. Sim, 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 sim. Eu posso dizer, a primeira impressão que na República Checa o pessoal é mais frio, não é? É mesmo o clássico Sim, da Europa da Central, não é? Europa Central, não é? Europa de Leste. O pessoal é mais frio nesse sentido. Mas eu posso dizer que a primeira impressão não foi a melhor, que eu posso vos contar o primeiro dia que eu estive lá, não foi propriamente o melhor dia. Ou seja, nós chegámos muito tarde a Pardubice, que é a cidade onde nós estudámos durante um ano. Nós supostamente tínhamos um apartamento para nós que nós reservámos. Depois, quando chegámos lá, o apartamento não estava reservado, por isso tivemos que arranjar outro. E isso foi tudo no primeiro dia, não é? Estes apartamentos é dentro lá do campus universitário, ou seja, está reservado para os estudantes apenas, não é? E pronto, nós ficámos com uns quartos assim, ranhetas, e ficámos bem frustrados com isso, não é? Porque queríamos estar todos juntos e Claro, acabámos por ficar todos separados, não é? claro, claro. E depois, no dia seguinte não, foi do género umas horas depois, né? Nós adormecemos, estávamos estafados mesmo, acordámos com a polícia a bater-nos à porta, eles a entrarem, tipo com cães, tipo, com bastões e não sei o quê, dois polícias entraram dentro do quarto, e eles a dizerem assim, olha, temos que ver a vossa mala porque Revistar tudo. há uma ameaça de bomba. E tu assim, e foram os tugas que trouxeram a bomba. Olha, No máximo temos uma alheira E ali chouriço. nesta Mas mala. Tu imagina mas o eu Rui, acredito, eu já disse olha assim. aqui esta bomba, e abriu o saco cheio de vinhaça e de chouriço. Bomba. Mas eu disse-lhe, ele disse assim, português, nós não temos bombas, nós somos portugueses, não temos bombas. E tivemos que abrir lá o caralho peço desculpa por francês. Tivemos que abrir a mala e eles pôr lá, o cão teve a cheirar, não sei o quê. E durante esse dia em que a bomba em que ameaçaram de bomba para um dia qualquer coisa, pronto, para uma semana, para a semana seguinte, qualquer cena, a escola pagou-nos uma viagem para uma cidade vizinha. Por isso até não foi mal todo. Mas imagina, no primeiro dia, não é? Tu, ok, espero que corra tudo bem Yeah. E chegas lá okay, ao campus, não é? E chego lá ao campo e ok, vamos sofrer aqui um atentado. Pronto, mas no geral da pergunta, pá, o que eu vejo é, se tu tentas falar com eles com a língua deles, o pouco que saibas, eles recebem-te muito bem. Mas Sim, assim começas a falar inglês, pois. eles viram logo a cara, pá, têm logo aquela sensação de, ok, ele não é de um de nós. E pronto, é um pouco isso. mas eu vou-te contar um segredo que muita gente não sabe. Então. Tu deste lado da Europa, tu chegas aqui, tu tens cabelo preto, tens barba, tens olhos castanhos, tens a pele um pouco mais escura, não falas a língua do país em que estás, automaticamente és árabe.
automático. Rui é loiro e é branquinho. Sim, mas eu estou a falar um bocado mais em relação aos tugas, porque ele estava com colegas portugueses, não é? Uhum. De certeza que pronto, o típico português tem a pele um bocado mais escura. Tu aqui tens muitos loiros, pele branquinha, olhos Sim, azuis. sim. Pronto, então o Rui ainda se safava. Yeah. É. Sim, ele assim, eu sou amigo destes árabes, ok? Eles são boas pessoas, tenham calma. Eu sou o buddy deles, eu sou o buddy deles. Não, mas a mim já me aconteceu muitas vezes aqui na Alemanha ir muito bem na rua e de repente alguém começa a falar árabe comigo. A sério? E tu dizes Cristiano Ronaldo. E eles, É Ronaldo. E eles, ok. sorry. Oh, sorry. Sorry. Mas Sim, já me tocando, aconteceu muitas vezes. continuando com o que o Tiago estava a perguntar, mas tu se calhar tiveste mais experiências com pessoas não checas, digamos Pois. assim, Sim. do que, não é? Porque Uhum. provavelmente há mais uma comunidade Erasmus do que propriamente fora. Pois, porque Sim, sabe, sim, mesmo dentro sim. do campus, não é? Da universidade, aquilo é um pequeno mundo. E de certeza que fizeste amizades de todos os continentes, talvez, digo eu. Não Sim, sim, só checos, não é? Se calhar a maioria nem eram checos. sim. Eu posso dizer, se calhar, a minha experiência foi um pouco diferente das restantes de Erasmus. Porquê? Porque eu, antes de ir de Erasmus, eu ouvia histórias que de uma forma geral, ou estavas entre o pessoal da tua nacionalidade, Uhum. ou se estás com o pessoal de outra nacionalidade, a amizade fica ali naquele local, assim que voltas para a tua terra, não perdes o contacto e fica por aí. Uhum. Eu posso dizer que tenho muitos amigos que ainda são meus amigos e também posso dizer que a companheira que tenho neste momento, conheci em Erasmus, é da Croácia. Conhecemos-nos lá e assim como muitos amigos meus que antes da pandemia costumámos visitar-nos uns aos outros, tanto em Portugal como tenho amigos na França, Turquia, Eslovénia, na Croácia, Grécia, pronto. E também essa é uma boa oportunidade, além das amizades, também é de poderes visitar o país desses teus amigos, né, que fazes lá em Erasmus. Achas que há uma ligação diferente entre amigos de Erasmus, entre aspas, e amigos Sim. normais? Porque, Não que os outros sejam normais, não é? Normais. porque tu vives durante aqueles meses, vives naquela bolha. É mesmo isso. Tu vives naquela bolha. Ainda por cima, eu que estive numa cidade pequena, Pardubice é tipo uma cidade, imagina Bragança, mas só com velhos. Ou seja, Ou seja, Bragança. Fora do ninho. Não, mas imagina que é Bragança e depois tens uma universidade, mas o pessoal não sai à noite. Pronto, é mais isso. Ok? Ou seja, de uma forma geral, o pessoal que saía à noite era só o pessoal de Erasmus. Toda a gente se conhecia, toda a gente, não é? Era do género tipo, ok, nós vamos àquele bar hoje e nós não temos com aquela cena, será que o bar vai estar cheio, vai estar vazio? Não, o bar vai estar com o pessoal que vai para lá, que é o pessoal de Erasmus. Isso acaba de ser E nós, nesse sentido, eu, na minha opinião, foi uma experiência muito fixe mesmo. Pelo facto de podes ir a qualquer sítio, vais com os teus amigos e tens a experiência que tu queres, não precisas de ir para um local com outro pessoal. Tens total liberdade naquela cidade. Mas é isso, tu vives naquela bolha só com aquele pessoal, é a tua família durante aqueles meses, não é? E depois tens aquela melancolia quando acaba tudo, né? Voltas para casa e a tua família que tiveste durante muitos meses, de repente deixas de ter aquele ambiente daquela cidade onde tu estiveres e daquela liberdade que tinhas antes. Por isso, sim, a relação é completamente diferente. No início estás receoso, mas também muito curioso. E depois, quando já estás a acabar, já estás naquele sentimento de não quereres partir e dizer, no fundo, adeus à cidade que te acolheu, não é? É um pouco, se calhar, como vocês tiveram com Bragança, digo eu. É um pouco aquele último ano em que foi sair à noite e chorar com os amigos para sempre. Sim, não é? o Tiago saiu bué vezes à noite, na altura. Fiquei tipo 3 meses. Era...
Todas as semanas era despedida. Era. Foi uma despedida bem longa. Foi quando eu anunciei que quando acabasse o curso, ou seja, no final do ano, ia-me mudar para a Alemanha. Sim. Uhum. Então, os últimos meses do curso foi despedidas. Ele fazia chantagem com as pessoas. Olha, Sim. eu tenho isso, mas ao contrário, que era do género. Tinha um colega meu no primeiro ano que sabes o que é que estou a falar? Sei. Tenho um colega meu que no primeiro ano ele dizia aos pais: "Eia meu, eu tive 17 a todas as cadeiras." Bem. E ele não fez nenhuma, estás a ver? E depois estava a chegar a um ponto em que ele tinha que dizer a verdade aos pais e era sempre assim: olha, esta semana vou dizer a verdade aos meus pais e provavelmente não volto cá, por isso esta semana vai ser despedida. E nós quinta-feira saímos à noite, chorávamos todos, não sei o quê. Já estou a ver a situação. O clássico, eu apanhei não é? algumas, estou a ver. E depois na segunda-feira aparecia lá ele no café. Então, Pois é, sim. ele, não tive coragem, mas vai ser esta semana. E era sempre assim, todas as semanas. Desculpa, lá está a desviar a conversa. Não faz mal. Eu Não, vou tocar. Eu estou habituado a desviar conversas aqui. Acho que é o tema central deste Sim. podcast. É o nosso ponto forte. Yeah. Como falaste nas saídas à noite, como é que eram as saídas à noite lá? É assim, na nossa cidade, em Pardubice, as nossas saídas era do género, pronto, bebíamos muito, não é? Não era daquelas saídas para ir dançar ou pronto, não era nesse sentido, porque como éramos todos conhecidos, era mais do género tudo numa mesa grande, a falar, não sei o quê, Com vídeo, canecos na mesa. Opa, o sítio que nós gostávamos mais era um que chamava-se Kletsch, que confesso não sei o que significa, mas sei que tem um varão e já foi um bar de strip. Okay? O varão estava lá para o pessoal. Isto um dia foi um bar de strip. E depois aquela cena. Notinhas para lá. Aquela cena era engraçada porque, além de ser completamente random, tu tens tipo. Pessoal saído de filmes mesmo. O segurança é daqueles mais ranhosos. Parece parece um troglodita, qualquer cena assim. O gajo mais shady que vês é o segurança, não é? Ele conhece-nos todos, não sei o quê. Nós entramos. A mulher é daquelas mulheres tipo assim, pronto, a dar para o mais pesado, não é? Com aquela verruga na cara, a servir cerveja, não sei o quê. E depois tens aquele sítio só para ti, não é? Que é tipo, tem um ambiente de um bar de strip. E do género, ok, vamos nós para o varão, não sei o que, se quisermos. Não, estamos só a conversar ou estamos a jogar matraquilhos. E depois é assim, as músicas que eles têm é do género tipo de entre 95 e 2005. Ok. Ou seja, tu é o chamado voltaste atrás no tempo. Eu estou a imaginar Europop completamente. É, Europop, voltas atrás no tempo. Eu estou a imaginar Europop, exato. Olha, quando um certo músico de Vila Flor toca naquele bar, sem nós dizermos nada, sem nós pedirmos música, é do caraças, não é? Quando surge música portuguesa lá, sim, o pessoal fica tipo, como é que é possível, não é? E depois nós perguntamos ao DJ e ele diz, não, normalmente nós passamos esta música. E nós, e depois foi a partir daí que nós apaixonamos por aquele local, não é? Porque eu recordo-me, tu me dizeres que as coisas comparativamente com Gap fechavam muito mais cedo. Sim. Por isso tu convém começares a... Pronto, nós aqui era do género, ok, vamos às 10 ou às 11, começar a beber e depois lá para as 2 é que vamos para a discoteca, não é? É um bocadinho lá é um bocadinho diferente. Pronto, se calhar o Tiago também pode dizer isso, que o pessoal começa a beber muito cedo e vai todo bêbado para casa e ficam contentes por às 10 da noite ou às 9 da noite estarem todos bêbados e ir dormir. Eles lá acordam muito cedo também. Aliás, eu tinha aulas às 7h30, que foi um bocado complicado para me acostumar. Mas percebe-se, não é? Eles, como acordam mais cedo, tentam se embebedar muito mais cedo também, não é? Mas pronto, na cidade é assim. Se fores, por exemplo, a Praga, é completamente diferente, não é? É uma, pronto, digamos, uma capital europeia,
É mais Tem de globalizado. tudo. Praga não dorme, tens que ver isso. A Praga não é uma cidade, é aquela típica cidade que não dorme, tem sempre vida, seja aqui Exatamente. Por isso Hum. não tens aquela experiência checa, não é? Tens uma experiência internacional, tens discotecas, tens Eu, a última pessoal vez que de todo o pesquisei, mundo. a última vez que pesquisei Praga, apareciam-me cenas do tipo de durante uma noite eu podia contratar anões para passar a noite comigo. Sim, E sim, achei sim. aquilo. Opa, tinhas tantas cenas. Opa, Eu tens assim, tens isto dá. cenas muito adultas, digamos. Tens cenas Yeah. do género. Mas Opá, Praga é conhecida por isso, não é? sim, Sim. sim. E depois Recordo-me que tens. aquilo tinha por packs. Havia um pack que era que tu podias comprar, que era um pack em que eles programavam para te sequestrar um amigo teu. Isso era top. Por exemplo. Yeah, era só isto, estás a ver? E se quisesse, podias comprar o pack junto com os anões. Ou seja, eram os anões que podiam sequestrar. Não é? Pá. Olha, parece que não, mas vês muitos fake taxis lá. Olha. E não vamos fingir que não sabemos o que é, não é? Mas havia lá muitos fake taxis, havia lá muita mulher que eram identificadas pelo guarda-chuva, elas andavam sempre com guarda-chuva colorido, e Sim. depois convidavam sempre para uns bares com massagem Com final feliz. final feliz. Yeah. Lá está, Eu pensei que isso era só na Tailândia. João, por acaso pensei que ias dizer eu pesquisei Praga e começou a pandemia, mas afinal não. Não. Dizer Praga para ir visitar. Eu quando pesquisei Praga, não é? Um bocado para conhecer o que se podia fazer em Praga, começou a aparecer exatamente esses packs de entretenimento que eu pensei, só mesmo em Praga, tipo. Sim. Mas curtia passar a noite com 2 anões. Não, o Praga tem uma cena fixe que é tu podes levar a tua namorada e também se quiseres ir só com um grupo de solteiros também é excelente. Ou seja, tens os dois lados, não é? Tens uma cidade muito romântica. É uma cidade para tudo. Yeah. Praga era aquela cidade para uma despedida de solteiro, de certeza. Sim. Sem dúvida. Com anões. Com anões e que sequestravam o noivo e sei lá. É. Fazer ali montanha russa de emoções. Isso era lindo. Rui, há pouco estavas a dizer, depois da ameaça de bomba, que vos ofereceram uma viagem. Vocês tinham muito essa facilidade em viajar para outras cidades europeias a partir de onde estavam? Sim. Tínhamos. Eu, a maior parte das viagens que fiz foi de comboio ou alugámos um carro. É incrível, tipo, com um colega meu encontrou um bilhete, não, encontrou 2 bilhetes para Cracóvia, na Polónia, e ele diz, é super barato, eu compro e depois vamos. Tipo, foi assim uma cena de repente, pronto, decidimos e fomos, não tínhamos aulas, era perto de um fim de semana. E depois foi quando fui ver o bilhete, foi uma cena ridícula, era tipo 3 euros ou qualquer coisa assim. Tudo bem que era últimas oportunidades, mas tu encontras bilhetes super baratos com o comboio e podes ir, pronto, como ali, ainda por cima na República Checa, que é um pouco ali, está numa zona central, tens a Áustria, tens a Polónia, não é? Tens vários países à tua volta e é muito fácil viajar e muito barato mesmo. Aqui na Alemanha assim, cada estado tem as suas regras, mas eu sei que aqui na Alemanha, no estado onde eu estou, que é o estado da Saxónia, estudantes não precisam de pagar bilhetes para se deslocar com qualquer tipo de transportes públicos, seja autocarro, seja metro, seja Sim. Com o teu passe de estudante, tu podes viajar dentro do estado onde estás a estudar, podes-te deslocar livremente sem pagar. Isso é fantástico. Eu lembro que também tínhamos desconto de estudante, é verdade, e também que ainda baixava mais o preço. Mas sim, em termos de viagem é muito barato. Se calhar a viagem mais cara que fiz foi assim uma espécie de aventura em que nós alugámos uma carrinha em 9 lugares e fomos desde Pardubice, onde nós estávamos, até o sul da Croácia, ou seja, até Dubrovnik. Ou seja, fomos por onde nós queríamos, parámos onde nós queríamos, depois tínhamos alguns amigos que nós fizemos no semestre anterior, que nos deram casa a caminho,
Opa, foi uma aventura fixe. Não foi muito cara assim, embora tenha sido mais cara. Não foi muito caro o aluguer entre as 9 pessoas, não é? Sim, E, reduziu e bastante a depois, despesa. depois tens a vantagem de teres muitos amigos, não é? Em vários locais, não pagas a Sim, estadia ficas com um regime de estadia grátis. e tens um guia da cidade pessoal, não é? O amigo pode mostrar os locais e os sítios onde ir e o que é fixe, o que não é. Sim, por isso Isso basicamente é o sonho de visitares, não é? Fores para lá e visitas tudo e ficas com amigos internacionais, não é? Sim. foi um pouco o objetivo, não é? Embora Claro. tenha sido um pouco por alto, ok, que gostava de visitar mais países, não é? Acho que fiquei muito mais feliz por ter feito muitas amizades, sem dúvida. Rui, E- eu agora quero tocar num ponto crítico. Ok. Ui. Vamos falar So- da gastronomia. Como é que tu reagiste à gastronomia? Olha, à mudança da gastronomia, porque eu sei que para mim foi um choque quando vim para a Alemanha, porque Uhum, não é nada do que eu estou habituado. uhum. E gostava Falava bacalhau, caralho. é isso. O problema não é eu ver bacalhau, porque eu nunca fui muito de comer peixe. A questão é. Não sei, é completamente diferente ao que estamos habituados. Uhum. Mas pronto, eu gostava de saber como é que foi para ti, ou melhor, como é que tu reagiste, ou se Sim, gostaste, ou se não gostaste, porque sim. Boa pergunta, Tiago. Portugal tem uma gastronomia muito rica em relação a outros países. Então Sim, nós estamos habituados a coisas que simplesmente não existem deste lado. Gostava de saber como é que foi isso para ti. sim. Boa pergunta. Sim. Na República Mete aí o Checa teu foi estômago a falar agora. horrível. Partilha aí o teu estômago. Como é que Foi foi? horrível na República Checa. Eu sabia que ias dizer isso. Horrível, absolutamente horrível. Sabes qual é a palavra, a primeira palavra que eu conheci na República Checa foi kureci. Kureci é frango. Eles têm frango com Vais tudo. comer cu? Reti? Ah, Eu pensei, tu provavelmente comias muito Kureci. bolacho. Conheces Não, por acaso a atração veio daí, né? Cu e depois, se calhar. eles querem Mas, comer cu? Reti? E tu? Quero. yeah. Por Mas que eles, não? eles têm receitas, é tudo com frango. Houve uma altura que nós tentámos procurar na cidade um sítio que tenha o mais parecido com uma posta e não encontramos. Foi tipo um bife fininho de vitela e foi isso que comemos. Ou seja, a nossa nutrição foi à base de restaurantes italianos, ou seja, pizza, o requinte que é o McDonald's e O requinte do McDonald's. yeah, Vê lá. o requinte do McDonald's Dá para e, perceber o e pânico um que estavas restaurante mesmo. e um restaurante chinês. Ou seja, nunca comíamos Comida checa. regional. Ou seja, nós até tínhamos direito a uma refeição por dia lá na cantina e nós escolhíamos, não, vou pagar mais para comer bem Yeah. e para saber o que estou a comer também. Sim. Tinham cozinha? Era possível cozinhar? Ou em termos de ingredientes também estavam super limitadas? Pois, aí está. É por isso que nós queríamos o apartamento. Porque o apartamento tinha cozinha e tinha uma casa bem só para ti. Onde nós parámos num prédio que eram quartos, não eram individuais, mas eram aos pares. Ou seja, eu calhei com um croata, acabámos por ser amigos, mas, ou seja, ao início eu estava um bocado full, então não vou calhar com um dos meus amigos que Claro. veio comigo, né? Pronto, nesse prédio só tínhamos só tinha um quarto, tinha uma cozinha para o andar todo e tinha uma casa de banho com duche para o andar todo. E nesse andar tínhamos para aí, sem exagerar, 15 a 20 quartos. Eu tanta vez que fui à cozinha para tentar cozinhar alguma coisa, ou que fui à casa de banho para tomar banho e que não estava disponível, estava lá alguém. Era horrível. Pronto, nesse sentido, para cozinhar também foi horrível. Embora nós tínhamos o Lidl perto e tem todas O as... Lidl perto. O Lidl está em todo lado. E tínhamos todos os ingredientes também, isso não faltava. O problema era cozinhar. O problema era mesmo cozinhar. E quando tu ias às compras, gostava-te, por exemplo, a descobrir certos ingredientes por causa
pronto, por causa da língua, por vezes tornava-se difícil para ti ou conseguiste, nunca tiveste em termos de supermercado, de ir às compras ao supermercado? Sim, nós jogávamos muito pelo seguro. Nós era do género, tipo, ok, víamos o que aparentava ser uma coisa que nós reconhecíamos, né? Uhum. E depois nós, ok, esta semana vamos tentar isto, vamos experimentar esta coisa. E depois era completamente horrível, né? Ou seja lá o que era uma salsicha que tinha um recheio lá dentro, ou, opá, uma coisa bem estranha. E depois nós começámos a pensar, ok, vamos pegar no que nós temos a certeza que sabemos o que é, e o resto, ok, fica pronto. Fica de Para se calhar tentarmos comer num restaurante como deve ser, ou assim, mas depois acabámos por ver que a cozinha em si, estou a falar só na República Checa, claro que nos outros países tenho outra opinião, Sim, a tua experiência. mas na Checa é muito mal, muito mal. Podem É o ponto fraco, então. é mesmo, é horrível, sim. Eu como o teu conterrâneo, percebo-te. Na Alemanha é assim também. Eu sei exatamente o que estás a dizer. É bastante limitada na Alemanha também. É muito limitada, mas eu também sei que a gastronomia na República Checa é um bocadinho diferente daqui. É. Ainda consegue ser um bocado mais estranho. Assim, não estou a dizer que seja má, mas para um português é estranho. Sim. Porque tens que comer coisas que nunca comeste na tua vida e que às vezes nem sequer sabes o que é, não é? Sim. Como tu dizes. E compreendo mesmo o teu lado. Por exemplo, na Alemanha, se calhar tu pensas, ok, eles ao menos têm um schnitzel, não é? Mas tu na República Checa conheces de... Não podes andar a comer panados. Anda a comer salsichas, percebes? Yeah. Eu percebo. Também enjoas, não é? Isso lá, eles só comem também o curechi ao meio-dia, curechi à noite e cu. Por exemplo, Vá. o João já aprendeu uma palavra. Aprendi uma palavra. É o curechi. Já valeu a pena o podcast. Mas nós também começámos a ver que palavras que não são curechi provavelmente é mau. Ou seja, um colega meu pediu uma coisa que não era o curechi e era o primeiro no menu. E ele, o primeiro deve ser o que a casa tem orgulho de cozinhar, não é? Deve ser top. Ele pediu e o que era? Era um prato enorme com um pouquinho de arroz e muito, muito fígado. Só fígado. Só fígado. Ou seja, um prato enorme, fígado assim cortadinho. E depois o engraçado é que nós pedíamos, pronto, eu apontava e dizia curechi, e o outro dizia curechi, e ele apontou para um, lá o que nos recebeu, como é que se diz? O empregado? O empregado, sim. O empregado começa-se a rir, a partir-se a rir, e a começar a falar com o resto do pessoal, tipo, a apontar. Olha este campeão. Pediu fígado. Quando veio, nós aprendemos a lição. Opa, eu gosto de fígado, não é com cebolada. Aquele, não é? Agora eu não sei como é que seria lá aquilo servido. Mas imagina uma pratada, uma dose, como se fosse uma posta à mirandesa, mas estou assim tudo cortadinho, de fígado. Bela. Imagina. Provavelmente não é as famosas mas iscas aqui na Tuga. Portanto, jogavas pelo seguro e comias frango. Era. Mas quando é sempre cu, acaba por enjoar também. Sim, também comes frango. Frango todos os dias também não. Não há tanta variabilidade de comida. Em relação a ti mesmo, o que é que achas que essa experiência te mudou e te ajudou a desenvolver, pessoalmente? E falando nisso, eu também queria fazer uma questão, que ainda não falámos aqui, que é também a nível das formas de ensino e de aprendizagem. Vamos começar por essa e depois Sim, até podes juntar as duas, que é, ingressas dentro de uma universidade que se calhar tem regras mais rigorosas, digo eu. Cultura a nível, lá está, falaste até a nível de horários, não é? 7h30. E se calhar também de comportamentos. E se achas que essas regras mais rigorosas também, como consequência, tornaste-se mais disciplinado e responsável? Sim, posso dizer que sim, que indiretamente deu-me umas lições que levei para a vida, sim. Sim, posso dizer que em termos de ensino eles são muito mais exigentes e mais sérios, ou seja, tu quando vais para a escola de saúde, por exemplo, e
Tu tens o pessoal nos corredores, está o pessoal todo a falar, sei lá, falar seja do que for, rir, não sei o quê, gritar. Pronto, há essa liberdade. Lá não é bem assim. Todos os estudantes estão muito sérios, falam baixinho, como se fosse uma biblioteca, e estamos ali para aprender e mais nada. Em termos até de professores muito mais exigentes, eu tive um professor que ao início não gostei, que era tão exigente, chegou ao ponto, ele parece que não parecia com o Ryan Gosling, e eu desde essa cena não consegui ver filmes do Ryan Gosling. Estou a falar a sério, eu não estou a brincar. Tipo, houve um filme que era o Drive, que o Ryan Gosling sai, e depois os meus colegas, ei, tens que ver o filme, é mesmo fixe. Não conseguia ver o filme porque a cara era igual ao do professor. Mas é um trauma enorme. Estava a ter flashbacks das aulas dele a mandar vir. Estava a ter flashbacks, O professor era muito exigente no sentido, não era só ele, também os outros também eram, no sentido, tu tens, calhar, de 2 em 2 semanas uma espécie de teste oral, que conta para a nota, ou seja, todas as semanas tinhas de preparar um mínimo, não é? Para fazeres esse teste oral. Depois os testes normais, não é? Os exames. Depois do exame, tu tens que fazer uma espécie de prova oral em que tens que provar as tuas respostas, ou seja, tens que explicar o teu raciocínio para chegares à conclusão que chegaste. E nesse sentido é algo, pronto, pelo menos na minha experiência, completamente diferente que eu tive em Portugal. E, ok, eu estava acostumado em fazer o teste, entregar, ok, estudei e fiz o teste. Às vezes uma pessoa faz os exercícios sem perceber muito bem, mas sabe que é assim e faz. E lá eles puxam-te para tu perceberes porque é que fizeste assim, não é? Ou seja, posso dizer que o ensino lá é muito mais exigente, mas também acho que tem lições que nós devíamos tirar, nesse sentido. Pronto, e nessa exigência fez-me, pronto, chegando às lições, não é? Essa exigência fez-me, de alguma forma, quando cheguei a Portugal, criar umas rotinas em termos de estudo que, de alguma forma, me ajudaram a ter mais sucesso. Estou a falar da minha experiência pessoal, porque sei que, de uma forma geral, em Erasmus, e é mesmo assim por colegas meus que tiveram experiências noutros países, tu vais de Erasmus, vais lá para fazer cadeiras que são difíceis e para teres melhores notas, para subir a média, é um pouco isso. Mas no meu caso não, e até fiquei contente por ser assim, que de alguma forma tirei lições para a vida mesmo. Sim, eu por acaso ia realçar isso, em que toda a gente já ouviu relatos de pessoas que foram de Erasmus e que era noite e faltar às aulas e chegar lá no fim do semestre e apresentar um trabalho e a cadeira está feita. Sim. E pelo contrário, a tua experiência foi... Sim, foi embora nós não fomos nenhum anjinhos, não é? Houve vezes que nós saímos à noite e fomos direta para a aula, não é? Porque é tão cedo e nós tínhamos de ir direta, não? Pronto, tivemos noites assim. Mas de alguma forma geral... pronto, depois quando todos chegámos a Portugal, não é? Cada um foi, pronto, houve pessoal que foi para outro país, para a Polónia, por exemplo, ou para a Grécia, e quando comparamos experiências, a nossa foi à parte mesmo, que de alguma forma fiquei contente, por isso. É uma pequena vitória. Foi um acaso, não é? Foi um acaso, mas fiquei contente que foi assim. Feliz acaso. Posso falar mal da comida, mas em termos de ensino eles são bons. Posso dizer isso. Achas que te abriu outras portas? Seja em emprego, enriqueceu o currículo? Sim, sem dúvida. Epá, eu sempre pensei em mim mesmo como... ok, falo bem inglês, posso dizer. Mas quando cheguei lá percebi que não é bem assim. Porquê? Porque tu tens o inglês teórico e tens o inglês em que tu falas no dia a dia. E nesse sentido eu percebi que tenho muito a aprender. E o facto de me obrigar a falar inglês, tanto com os meus professores, que eles também lá davam aulas de inglês, como também com os meus colegas de Erasmus, aprendi imenso de inglês, que de alguma forma ainda aplico hoje. Pronto, em termos do meu trabalho, se calhar metade do dia falo inglês, outra metade em português. Por isso, de alguma forma, foi
foi algo que aprendi, foi um valor que aprendi. Em termos de outros assuntos, aprendi a ser mais independente, aprendi a não ter com medo, talvez como o exemplo do Tiago, de não ter tanto medo de ir para outro país trabalhar, embora eu gosto muito do meu país. Se algum dia tiver uma oportunidade, uma oportunidade ou não ter outra opção, não é? Pode ser. De ir para outro país. Eu sempre vi desculpa, não te querendo interromper, mas só tentando ao teu raciocínio, eu sempre vi um bocado o Erasmus como um pouco de tipo, uma preparação para quem pensasse em emigrar. Eu sei que. Um free trial. Olha, exatamente, era mesmo. Parece que é tipo a possibilidade tipo, de experimentares a ver tipo, como é que tu te adaptarias, sabes? Eu sempre vi um pouco assim. Uma forma indireta, se calhar, embora na altura não penses nisso, não é? mas depois olhas para trás e vês, isto de alguma forma preparou-me. E não tens bem noção na altura, porque tu queres realmente ir à noite e conhecer o pessoal novo. Isso. Quem também está à procura de alguém de fora e vê-te com um Erasmus feito, realmente, digamos, ou seja, quem embarca num programa de Erasmus, sem dúvida que se torna uma pessoa mais tolerante, mais paciente até, e como tu falas, mais multifacetada e desenrascada. Claro. Sim, é verdade. Sim. Parece que não, mas olha que quando tu te vês sozinho num país onde nem sequer falas a língua, isso obriga-te a crescer. Obriga-te eu dou um exemplo, por exemplo, de um amigo meu que sabia zero de inglês e foi na mesma, foi connosco de Erasmus, e no fim desses 2 semestres, ao início, já sabia desenrascar-se em inglês. Ou seja, de alguma forma, é tipo atirar-te um pouco aos leões, não é? Desenrasca-te e faz-te à vida, e nesse sentido são lições que tiramos para a vida. E também, estás fora. Senão tu não cresces como pessoa, não cresces como... E outro aspecto importante seria também de até aprenderes a gerir bem as tuas finanças pessoais, não é? O orçamento mensal. Estás fora e tens que realmente ter essa aprendizagem também, que vai se tornar super útil para o resto da tua vida. Sim. Posso dizer que nesse sentido aprendi imenso. Porquê? Porque a bolsa que nós recebíamos não era assim grande coisa, e eu de alguma forma precisava do apoio dos meus pais, e eu nesse sentido tentei sempre pedir o mínimo possível, e já com essa consciência fez-me pensar de outra forma no dinheiro, que na altura nunca pensei. Porquê? Porque vivia na casa dos meus pais, nunca tive problemas. É assim, eu nunca tive mesadas, mas também nunca tive problemas com o dinheiro nesse sentido, porque vivia na casa dos meus pais. E de repente estou sozinho, tenho que gerir o meu dinheiro que não é muito confortável, ou seja, havia meses que eu estava mais apertado e que tinha que acalmar um bocado e tentar não pedir dinheiro aos meus pais, nesse sentido. E sim, nesse sentido aprendi imenso a gerir o meu dinheiro. Sim, foi a primeira vez. Quais seriam para ti os momentos mais memoráveis que guardas? Os momentos mais memoráveis? É uma pergunta um bocado vaga e difícil. O que me vem assim à primeira foi aqueles momentos que eu vos disse, naquele bar de strip, com o pessoal. Foi o facto de uma noite, quando vínhamos para casa, eu e um amigo meu espanhol, ele dizia que ele era atleta, que corria muito, que era maratonista, não sei o quê. E, ok, então vamos correr daqui até ao campus, e quem ganhar no dia seguinte tem que pagar seja o que for. E nesse sentido, eu só me lembro de, no fim, ter ganho e depois ficar tudo a negro, e depois acordar no dia seguinte e o espanhol ligar-me a dizer: então, ganhaste, não é? Ok, então o que é que queres que paga hoje, não sei o quê, e eu dizer que não me lembro do que aconteceu depois, só me lembro de correr e de ter ganho. Foi uma outra memória, veio-me à cabeça. Outra, foi aquela viagem que nós fizemos até Dubrovnik, até ao sul da Croácia, em que houve noites em que dormimos na carrinha. Visitámos imensos sítios, podíamos parar onde nós quiséssemos. Lembro-me
de termos parado ao pé de uma piscina completamente deserta, uma praia completamente deserta, e foi das melhores praias que eu já vi. E, pá, foi uma cena bué random. Foi entre... na Croácia tens uma certa zona em que tu, para ir para o outro lado da Croácia, tens de passar pela Bósnia. Ou seja, tens Croácia, Bósnia, Croácia. E na Bósnia, eles têm essa zona para poderem dizer, ok, temos mar, que é a única zona de mar que têm. A única praia que eles têm. Mas eles têm uma praia ali que nós vimos, deserta, mas incrível. E foi também uma memória que tive que ficou comigo, sim. Muitas mais. Que talvez também não possa contar. Essas ficam para ti. O que se passa na República Checa fica esta, na República Checa. Esta não fica no Spotify, se calhar vai para o Pornhub. Quando escreves o teu livro de memórias, escreves lá. Sim. É uma autobiografia. Não. Um memoir. Eu tinha aqui uma última pergunta para te fazer, que acaba por ser um bocadinho mais difícil com todo o contexto em que estamos, mas recomendarias a que estudantes fizessem Erasmus? Sim, quando as fronteiras voltarem a abrir. Sim. Quando puderem, claro, sem dúvida que sim. A minha razão foi viajar, mas se tiverem outras razões, sejam quais forem, vão na mesma, porque tiram lições que vocês não estão à espera, e também lições e amizades, e nesse sentido recomendo vivamente, seja em que país for, se tiverem condições, claro, recomendo o Erasmus, sem dúvida. Afinal, faz-te crescer. Acho que eu na altura não fui para Erasmus. Realmente era alguma coisa que eu até gostaria de fazer, mas eu não posso sair de Braga, senão acontecem coisas. Há pandemias e caraças. Mas ainda bem que não pensaste aí, porque se calhar assim não tinha a experiência que tive. Não tinhas. Agora, este testemunho, não é, que acabaste de dar. Sim. E acho que, pelo menos quem parte para o programa de Erasmus, não pode deixar de olhar para a experiência como algo construtivo mesmo. E que no fim não nos deixa indiferente, e afinal é fazer-te crescer. Completamente. E todas as peripécias que tiveste lá, também essas boas memórias, que é o muito importante. Basicamente que não seja só uma razão para fazer cadeiras facilmente, sim, exatamente. Mas que seja também uma nova experiência em termos culturais e pessoais. Sim, e nesse sentido, culturais, sim, também aprendes muito uma realidade que em Portugal não consegues ver. Pronto, estamos a falar de temas que hoje em dia são muito, não é? muito discutidos, e lá é algo que existe imenso ainda, infelizmente, mas é assim. Bem, da minha parte está tudo. Eu não sei se vocês têm mais perguntas. Não. Eu acho que estou esclarecido. Acho que ficou. João vai para Erasmus. Mas continua em Braga, João, por favor. Deixa-me sair daqui. Não, só quero agradecer ao Rui pelo testemunho e as dicas que ele deixou aqui para o pessoal que futuramente pensa nesta possibilidade de candidatar-se ao programa de Erasmus, e espero que quem pensar nisto que usufrua ao máximo, como tu, de toda esta experiência. É isso. São as minhas considerações finais. Tenho só uma coisa a acrescentar. Sim. Mas isto é dirigido a todos os tugas, a todos os nossos conterrâneos lusitanos. Sim. Que é: deem valor à gastronomia nacional. Porque o que tem Nunca falem mal da vossa comida quando estão à mesa. Nunca digam aquela assim: oh, mãe, isto outra vez? A sério, mãe? Nunca digam: mãe, o bacalhau não está muito salgado hoje. Não está, está bom. Então, mãe, outra vez alheira. Porque vocês um dia vão querer comer esse bacalhau e essa alheira. É verdade. E vão comer curechi. Exatamente. Curechi. Curechi de dia e de noite. Obrigado por teres participado neste podcast, Rui. Obrigado, Cristina e Gosha, por eu sou quem, então? convidado. Mas o Gosha, mano. E quem é a Cristina? Não sei. Nós somos três.
O mesmo dizer que eu sou o Goxa. Mas não é para a TV isto? É Há de ser. para a aplicação. É para a aplicação mobile. É a Então aplicação, sim. o Hyundai Kauai vem quando? Para a semana? O presidente Marcelo irá ligar Sim. entre as 3 e as 6 da tarde. Ok, combinado, obrigado. Sim. É que depois também, não é? Tens o carro e ainda ficas habilitado para a próxima semana aos 10.000 euros, ok? O carro é teu e depois, próxima semana, ainda estás habilitado aos 10.000, ok? Mas depois o presidente Marcelo fala contigo. Ele explica melhor isso. Ele explica bem. Está bem? Vamos, vá. Rui, tchau, pessoal. Vá. Tchau a todos. Adeus, pessoal. Até à próxima. Esperemos que tenham gostado. E se não gostaram, digam porquê. Mas deixem comentários. Sim, ou se não indo para o caralho. Foda-se, João. Desculpem. Sou bem agressivo agora. Caralho, João. Tchau, um abraço.